Na data de hoje, 13 de dezembro de 2020, completa 19 anos que faleceu uma das maiores lendas, cara, da história do metal, de uma banda que eu curto pra caralho, que é o Death. Então vou falar sobre o Chuck Schuldiner, vocalista, líder e guitarrista, né, do Death. E a banda, né, surgiu em 84, né. Antes disso, né, ela se chamava Mantas, né, em 83 e tal. Aí em 84 já virou o nome Death mesmo. E chegou com um som, né, diferenciado, né, um metal mais extremo mesmo, né. Inclusive, né, o Chuck mesmo, ele, além dele ter criado, né, o logotipo da banda Death e tal, ele falava, né, eu considero o nome Death deveria ser somente um nome. Quando eu o escolhi, eu queria um nome que descrevesse a música, um nome extremo para uma música extrema. Então, né, cara, ele foi até considerado o pai do death metal, erroneamente, né, porque ele mesmo, né, rejeitava esse título, ele nem gostava, né, de ser considerado o pai, né, do death metal. E ele dizia, né, que vinham bandas antes dele e tal, que já tinham criado, né, esse estilo tal, contribuído para isso, mas se você for analisar mesmo, realmente, porque se alguém merece mesmo, né, levar os créditos por ter criado os estilos do metal extremo, foi o Venom, cara. O Venom, ele chegou com o álbum Welcome to Hell em 81, chegou de sola já, cara, se diferenciando, né, daquela NWOBHM, que é a sigla para New Wave of British Heavy Metal, que quer dizer a nova onda do metal britânico, né, das bandas de heavy metal tradicional da época, né. Então eles já chegaram com um som, né, com pouco ou nenhuma melodia, um som mais sujo, cara, mais agressivo, e uns vocal, né, gutural, né, uns vocal mais cavernoso. E o segundo álbum do Venom, com o nome Black Metal, né, já fez com que eles mesmos, né, se rotulassem como uma banda de black metal, né. Eles tinham uma música com esse título também. Então, mas quando perguntavam para ele, né, para eles lá, como que eles se rotulavam, eles mesmos falaram, não, a gente toca death metal, black metal e thrash metal, né? Então, os caras revolucionaram, né, o heavy metal, né? Chegaram com uma música extrema, né? Mas na prática mesmo, né, é um black metal, só que não é como o black metal que a gente conhece, né, hoje em dia, né? Na época tinha muita semelhança com o thrash metal, né? E bandas até como o Slayer e o Metallica, né? Eles foram influenciados pelo Venom e tal. Talvez, hoje mesmo, né, o álbum Kill 'Em All, se você conhece o Metallica, né, só pelos álbuns atuais, é quase um pop perto desse álbum aí, cara. Porque os caras chegaram, né, com um massacre sonoro mesmo. Um álbum, né, ultra rápido, né, cara, com os vocal gritado e tal. E muito mais agressivo, né, do que o padrão do heavy metal da época. Então já chegaram com uma sonoridade nova. E o próprio Slayer também, né. Com o primeiro álbum Show No Mercy e tal, tinha muito de Venom ali. E eles eram influenciados pelo heavy metal tradicional. Mudaram o som a partir do momento que ouviram o Venom, né. Posterior também veio outras bandas também, tipo Sodom com o álbum In The Sign of Evil, cara. Você tinha o Hellhammer, cara, em 83, 84, o álbum Apocalyptic Rites. Contribuíam muito também, cara, com sonoridade do metal extremo. E você tinha também o Bathory e tal, né? O Bathory com o álbum auto-intitulado também. E no Brasil, você tinha lá o Vulcano, cara, em 86. Um ano antes do primeiro álbum do Death. Então você tinha lá o álbum Blood Vengeance do Vulcano, que já era um death metal já, cara. Em 85, um ano antes, você tinha o Possessed, com o álbum Seven Churches. Embora que a própria banda, né, se rotulava como thrash metal, mas como na época os estilos não eram bem definidos, né. Então, death metal pra época, né. E primeira vez que esse termo apareceu foi na coletânea Death by Metal, né, onde o próprio Possessed aparece lá com a música, né, de Nob Death Metal, né. Então,
Tudo isso, né, contribuiu, né, para a criação do termo, né, do novo gênero, né, musical, né, em questão. E aí em 87, né, saiu o primeiro álbum do Death, o Scream Bloody Gore. Já era diferenciado pelo vocal guturalzão mesmo, né, já é um death metal bem próximo, né, do que a gente conhece hoje, né. As letras, né, inspiradas em filmes de horror, né, as letras gore e tal. Mas no mesmo ano, cara, em 87, você tinha lá o Necrofagia, cara, com o álbum Season of the Dead. E também, cara, é um death metal também, velho. Tipo, não muito diferente do death e tal. Aqui no Brasil você tinha também o Sarcófago em 87, aí com o álbum Inri, né? Puta clássico também. Então, não seria justo, né, dizer que o death criou o death metal. Mas, com certeza contribuiu muito, né, pra criação do gênero e tal. E a banda só evoluiu, né, cara? Eles não ficaram parados só nesse tipo, né, de sonoridade, letras e tal. Tanto é que em 90 saiu o álbum Spiritual Healing. É um dos meus favoritos. Na capa você tem lá um pastor com a mão na cabeça de um fiel, rodeado de fiéis. E esse cara, ele tá com a mão na cabeça desse fiel que é cadeirante. E o próprio nome Spiritual Healing, cura espiritual, é o Chuck ali, né, nas letras, fazendo críticas, né, a esses pastores charlatões e tal que prometem curas milagrosas, né. Então, umas letras, né, cara, bem reflexivas, né, cara. Então, o Chuck era foda nisso aí, né. Além de ser um guitarrista também virtuoso, né, cara. E a banda só evoluiu com o tempo, cara, tanto na parte das letras quanto na instrumental, porque nesse álbum Spiritual Healing, né, é onde o Chuck tá com os vocal mais monstruoso mesmo. Legal pra caralho esse álbum aí, né, bem agressivo. Os vocal um guturalzão monstro mesmo. E posterior foi saindo outros álbuns e tal. Mas você já via evolução na parte técnica, né, a partir do álbum Human. Veio o individual Touch Patterns depois. Mas só com o Symbolic de 95, né, que os caras adotaram mesmo, né, caíram mesmo num estilo mais progressivo mesmo, né, uma mistura de um metal progressivo, uns elementos, né, do prog metal. E a parte técnica também, né, cara, você via muita evolução também. E um álbum mais melodioso também, né, coisa que não era muito comum, né, para as bandas de death metal, que era cada vez mais brutais, né. E como disse o próprio Chuck, né, o death sempre será uma banda em evolução. Porque eu acho que já existe muito limite imposto ao death metal hoje. Com esse grande aumento em tudo que é satânico e letras brutais, feitas com o único propósito de ser brutal, ao invés de serem feitas com um pouco de reflexão e tentar superar o que as pessoas já pensam sobre o heavy metal, o death metal e o rock em geral. Então eu sinto que não vou colocar um limite nisso e quero seguir crescendo como músico e como pessoa na vida e tentar colocar na música tudo que eu aprendi. Esse foi o tio Chuck. E você pode perceber, né, que nesse álbum Symbolic, né, além da qualidade técnica, né, a parte lírica mesmo, né, das letras, você já via lá umas letras mais reflexivas e tal, abordando assim questões filosóficas, né, cara. Enfim, né, cara. E aí em 98, né, eles chegaram com o último álbum, né, da carreira do Death, que foi o The Sound of Perseverance. Mesmo esquema que o Symbolic, né. Um dos álbuns que eu mais gosto também, esse último da banda. E eles têm um cover sensacional do Judas Priest, né, da música Painkiller também, né. Que ficou sensacional, cara. Aí depois de um tempo, né, cara, ele decidiu fazer um projeto, né. Mergulhando de vez, né, no metal progressivo. Foi quando ele criou o projeto dele, que é o Control Denied, né. E eles lançaram, né, um álbum em 99 que se chamava The Fragile Art of Existence. E eles contavam, né, cara, com a presença do Steve George, né, que é um
Puta baixista fudido, né? Chuck, ele foi um cara perfeccionista ao extremo, né, cara? Então, muitas vezes, né, ele... O gênio forte, né, cara? Então ele trocava direto, né? Os integrantes da banda e tal, e preferia só contratar os músicos. Mas esse perfeccionismo se refletiu, cara, em toda a carreira da banda, né, cara? Porque não há falhas, né, na carreira do Def, né? Você não encontra uma música ruim, todos os álbuns são fodas, cara. É difícil até de decidir, né, qual que é o melhor, né? Mas enfim. Só que o que aconteceu, né, posterior a isso, né, cara? Depois desse álbum aí do Control the Night, ele tava sentindo umas dores, né, cara, no alto do pescoço. E quando ele foi fazer os exames, ele foi diagnosticado com câncer raro no cérebro, né? E a princípio, né, ele conseguiu, né, o tratamento, tava passando bem pelo tratamento, conseguiu remover o câncer, né? Mas depois de um tempo o câncer voltou, cara. E aí o que aconteceu? Ele precisava de uma cirurgia urgente, cara. Mas os médicos se recusaram, né, por falta de pagamento, por falta de grana, né, cara. Tipo, ele já tava, a família dele passando por problema financeiro lá. E aí ele acabou... Tipo, vários fãs do mundo inteiro, eu lembro, né, nessa época, né, até as rádios rock que eu ouvia na época, os caras estavam comentando, eu lia na época algumas revistas também, né, de vez em quando eu comprava, revistas de rock e heavy metal, aí os caras comentaram, né, sobre esse câncer aí do Chuck, né. E os caras, tipo, eles arrecadaram, né, dinheiro de fãs do mundo inteiro e até das bandas também, várias bandas que se sensibilizaram, né, com a história, né? Os caras ajudaram, né, o Def. Eles fizeram shows beneficentes para arrecadar a grana, para ajudar o cara a pagar o tratamento e tal. Mas o cara acabou não resistindo, né, velho? E aí em 13 de dezembro de 2001 ele faleceu, cara. E triste pra caralho, né, mano? O mundo perdeu um músico extraordinário, né, velho? Outro Chuck vai ser difícil aparecer, né, velho? Mas enfim, né? É difícil até fazer esse episódio sem se emocionar, né, cara? Porque foi uma perda lamentável, né? Mas é foda, né, cara? Mas é isso. Foi um músico foda pra caralho mesmo. Deixou um legado incrível, né, cara? Então, esse cara sempre vai ser lembrado, né? Mas é isso aí. Você foi muito foda, Chuck. Descanse em paz, mestre.